digno dele. Então, o que dá para entender assim que a gente tem que amar a Deus acima de tudo, acima de filhos, de mulher, de qualquer problema, qualquer coisa boa que nós temos. Tudo. Ele em primeiro lugar, porque é ele que dá e, né, e ele que mantém. E se a gente trocar ele por essas coisas, né, aí, olha, aí é triste. Aí é triste. É verdade. Chegou o professor. Luiz também, Luiz de Neto. Deu uma pequena atrasadinha aí. Boa noite, meu amado Alex. Boa noite a todos. Beijo no seu coração. Boa noite. Boa noite. Boa noite, dona Sandra. Boa noite, Alex, querido. Boa noite. Boa noite, Sandrinha. Boa noite, querido. Como é que está o senhor, seu João? Tudo bem? Tudo na Santa Paz, graças a Deus. Graças a Deus, né? Seu Valdivino também está bem, seu Valdivino? Amém. Graças a Deus, tudo bem. Graças ao nosso Pai Celestial, né? Amém. Amém. Eu estou aqui debaixo da manta do frio, está muito frio. E a sua esposa, está tudo bem, Valdivino? Tudo bem, graças a Deus. É Edna, não é? É Neide. Neide. Desculpa. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite para todos. Boa noite, dona Neide. Espero que esteja bem aí, viu? Aqui na Serra Gaúcha está caindo neve. É mesmo? Nossa. Tá aparecendo nas notícias que a neve caindo. Olha, é bem provável que hoje também em Santa Catarina vai cair. Eu também acho. Diz que amanhã... A serra, né? Diz que é sexta-feira que vai cair, mas... Então, a serra amanheceu hoje aí congelado, pista, estrada, tudo. A nossa serra, ela é de gelo mesmo. Né? Que a nossa serra ela é de gelo. Isso mesmo. Então, São Joaquim foi a mais fria. São Joaquim, ela é sempre, né? Ela é sempre gelada. Joaquim, né? E tem também tem diversas cidades lá perto que é bem frio também. Diz que hoje vai ser a madrugada mais pesada, né? Vai estar mais frio. Boa noite a todos. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos. Nossa, não tá Olá, Nath. Boa noite. Boa noite, Alex. Tudo bem, Luiz? Boa noite, Valdivino. Boa noite. Boa noite, Neide. Boa noite, Valdo, Marisa. Boa noite, nada. Marisa está ali, vai dar um cochilo. Acordou muito cedo hoje, 4 da manhã. Tá bem. Deus abençoe. Amém. Muito bem. Amém. Quem mais? Adriana, boa noite, Adriana. Bem-vinda. Boa noite, seu Newton. Boa noite, Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Na paz. Boa noite. Na paz, é isso aí. Graças a Deus. Amém. Boa noite, seu Newton. Boa noite, dona Sandra. Tudo bem, olá, querido? Jura e Sérgio, que Deus esteja com vocês nesta noite fria, aquecendo aí com o estudo, com o bate-papo de hoje. A Néia deve estar debaixo das cobertas, né? Não, ela está aqui, terminando de ver o programa, já está ligando lá o celular dela para entrar. Ó, da Ibope, a gente faz em 2 celulares. Eu pensei que você ia falar que ela estava ligando o aquecedor. Da Ibope. Tá certo, é isso aí. Ai. Oi, Ana, boa noite. Tudo em paz? Tudo bem em Cristo aí? Firme? Bem, graças a Deus. Bem com frio. Oi, Aninha. Então, pois é. Boa Olha, noite, tem Ana. cobertor aqui, ó. Pode pôr cobertor aí, que não tem problema, não. Viu? Eu estou com o pé aqui também, ó. É isso aí. Eu estou com 2 meias e uma pantufa aqui bem quentinha no pé, porque o pé tem que estar, né? O pé tem que estar quentinho. Né? Tudo bem, Ana? O pé estando quente já melhora bastante, sabe, seu Alex? Diz que o pé e a orelha. A orelha também. A orelha também, seu Alex. A orelha também. Também a minha. Verdade. Não, a minha não está gelada, não. É a Neide, tá com frio, a Neide, Valdivino? A minha Ai, meu Deus, ela não está com frio. A Neide está lá calorosa. Tá bem lá. Tem que lavar o banheiro. Boa noite, Cida Gomes. Espero que tudo esteja bem, firme em Cristo.
A Neia também está entrando, mas está ali quietinha, não tem problema não. Fique em paz aí, Neia. Querido, tudo bem? Boa noite. Boa É um frio. noite. Não estou com sono não, mas é que frio, né? O frio fica... Frio, é? Está com muito frio. Tá Tá bem mesmo. frio. Hoje está frio, né? Hoje tá. Hoje vai esfriar bastante. Oi, Jura, como tá aí? Tá muito frio, Jura? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Ana? Seu som Oi, está Neia, fechado, tudo Sejão. bem, você? Neia, você tá com frio, hein? Você tá até de Obrigado. capuz. 7 graus aqui hoje. Ih, 7 Oi, graus. Julinha. Oi, seu Sérgio. 7 graus? Jesus Cristo. Aqui em Floripa está 13, no meu. Nossa, 7 graus, Jesus. Eu acabei de ver que amanhã em São Paulo vai dar 3 graus. 3. Olha. Acabei de ver na televisão. Amanhã aqui vai dar 6 graus, mas é lá pelas 6 da manhã, por aí. Olha aí, vai cair bem. Vai cair mais da metade do que está aqui agora, né? Vai. Hein, Alex? Tu vai Tem viajar lugar que quando? Eu não vi onde que é, mas tem lugar que está nevando agora. O Rio Grande do aqui Sul. na Serra Gaúcha. Serra Gaúcha. É provável que queria também estar lá em Santa Catarina esteja, é provável. Eu queria estar lá para ver, nunca vi neve. É só ligar a televisão, pegar filme de Natal, que você vai ver. Ana, Não precisa sofrer, né, Alex? Não precisa Ana, sofrer, né? oi, Ana. Ana, Oi. escuta. Eu amo neve, Ana, na TV. Não, eu queria palpar ela. Eu peguei uma vez, Alex, quando eu era pequeno, estava vindo da escola. Olha aí. Idade. Ô, Sérgio, o seu telefone, olha, a sua conexão está falhando desde ontem. Ontem não, acho que é semana passada que eu vi. Está indo bem devagar. Ontem estava baixo demais ontem. Ontem estava bem baixo ontem. Chegou aqui também o nosso irmão Armando, lá de São Paulo. Bem-vindo, Armando. Nosso irmãozinho Gustavo Leles. Que bom ter você aqui de novo, Gustavo. Fique muito à vontade aí, viu? Leandro Rosa também está conosco. Que Deus abençoe. Como é que eu faço para levantar? Só saindo? Agora melhorou. 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 Aí. Boa noite, Alex. Boa noite a todos os irmãos aí. Boa noite, Leandro. Boa noite, Leandro Rosa. Boa noite. Aqui no Rio Grande temos 2 Leandro Rosa, né? Olha aí. Mas esse é de Novo Hamburgo. Isso. Oi, Adriana. Agora nós vamos ter o prazer de conhecer ele também. Mas nós também queríamos conhecer você, mas você deixa fechado, não dá para te conhecer. Eu estava outro dia, e que agora eu estou um pouquinho ocupado, um pouco vou fazer comer uma janta aí, tá bom? Vai comer aquela costela de ripa, né? nem tanto como dizia outro. Um cafezinho mesmo. Alex. Então tá bom. Viu, Alex? Eu me programo para 7h30. O meu lanche é 7h30. Então tá bom. Vamos se organizar, né, Sérgio? Meu lanche é depois do estudo aqui. Meu lanche é às 10 horas, 10 e pouquinho. Bom, vamos colaborar então para não passar muito, né? Senão a trova vai longe, aí tu vai ficar atrasado. Não tem. Aí depois eu acordo de novo por volta da 1 hora, é outro lanchinho. Tá. Tem assalto de Viu, Alex? Esse é o cruel. Esse é o que engorda. Então, pois é. Ataca a geladeira? Depende. Não, eu tô brincando, né? Vocês não vão acreditar que eu levanto 1 hora da manhã para fazer lanchinho, né? É brincadeira. Aquele arroz geladinho. Feijão gelado com farinha. Eu chamo de regime da lua, Alex. Tu tá fazendo esse regime aí? Quando a lua vai embora, aí eu faço. Sabe que a carne de sol, ela é chamada carne de sol porque ela não fica no sol. Na verdade, ela fica na lua mesmo. Mas é o nome oposto, né?
Então, Mas o regime que o Leandro falou está ficando redondinho, igual a lua. então não, eu faço dieta. Aquela manteiga no Nordeste é muito boa, aquela líquida, né, cara? Eu faço jejum todo dia, das 11, 11h30 até as 7h30, 8 horas da manhã, eu estou em jejum. Então... Corajoso. Eu não entendi esse horário. Não? Depois não existe mais jejum, depois é corrido. Alex, vai puxando assunto de alimento aí, tu não vai ter aula hoje, hein? Isso vai longe, né? Pois é, você que começou com esse assunto. Parei, tá bom? Tá bom, então. Aí pra todos. Okay. A gente está dando esse tempinho aí, mas já deu agora aí. Então, eu sei que vão chegando mais alguns irmãos e irmãs, né? Uma boa noite a todos aqui que estão aqui. A Angélica também está conosco, que Deus te abençoe. Nós estamos falando nas quartas-feiras sobre dicas de como estudar a Bíblia, né? Ou um texto bíblico, enfim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tipo de estudo, que é a biografia. Biografia é o estudo de um personagem bíblico. E é muito interessante, às vezes, porque depende de como você vai usar aquele personagem, você pode usar várias informações que você vai ter dele. Você pode ter um caderno, por exemplo, ou não precisa ser caderno, se você usa computador, você vai montando aquilo no Word mesmo, né? E você pode fazer um estudo sobre alguns personagens bíblicos e montando um caderno de biografias. O dia que você ou pastas, né? O dia que você quiser, você tem ali algo mais ou menos trabalhado, mas pelo menos você tem um estudo. E aí eu vou dar algumas dicas de como que a gente faz um estudo de biografia e vou dar uma dica de como a gente pode aplicar aquele estudo para uma coisa mais prática, um outro estudo, né? Você usa aquelas informações e aí você aplica em qualquer tipo de estudo que você queira fazer, que se refere a algo que aquela pessoa escreveu, que aquela pessoa viveu, né? Enfim, você pode fazer essas conexões, e fazendo essas conexões, é muito legal. Tá? Eu tenho estudado também igrejas no Novo Testamento. Já tem algum tempo que eu tenho feito alguns estudos sobre casos de igrejas, né? As igrejas, como que elas começaram, se desenvolveram, o que está escrito sobre elas, o que está por trás do fundo ali, né? Então, é muito legal. Então, eu tenho estudado a igreja de Jerusalém, o perfil dela, né? Uma igreja judaica, por exemplo, muito legalista até. Igrejas gentílicas como mistas, né? Como o caso de Antioquia da Síria, Éfeso e assim por diante. É muito legal isso. Por quê? Porque você está numa congregação e você tem vários modelos de congregações no Novo Testamento e aí pode se identificar com alguns, e é bem legal. E eu também tenho feito ao longo do tempo esses estudos de biografia. É muito fácil de fazer, porque hoje temos muitos recursos. Na época que eu comecei, em 80 e pouco, quando eu comecei a fazer, por exemplo, me aprofundar mais e fui fazer o Instituto Bíblico, a gente já não tinha internet, não existia, né? Nem celular existia. Então, era muito... A gente tinha que ir nos livros, tinha que comprar livro, tinha que ir até uma biblioteca, os livros eram mais caros e tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai lá no Pai dos Burros, lá no Google, né? Você digita um negócio e aparece um monte de coisa até pronta. Mas, assim, eu espero que nós não sejamos pessoas que pegam as coisas prontas, né? Você pode pegar, não estou dizendo que não pode, mas é muito bom que você saiba dominar a prática de estudar Bíblia. Porque aí você vai perceber que quando você pega alguma coisa pronta, ela pode estar contaminada ou ela pode estar também inacabada ou faltando informações. E você vai fazendo o seu enriquecer muito mais, né? E vai dominar bem. Então, é sempre bom saber e se aprofundar no estudo da palavra, ok? Antes da gente ir para frente, lembre-se, deixe o seu microfone desligado e aí a gente vai parando para ir depois abrindo para uma conversa,
tá bom? Vamos andando assim. Eu gostaria de pedir ali para o nosso irmão Gustavo, se você se sentir à vontade, tudo bem, Gustavo. Você poderia fazer uma pequena oração para que a gente possa aí encaminhar bem no estudo? Claro, eu faço sim. Opa, beleza. Vamos lá. Senhor meu Deus, obrigado, meu Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos para aprender um pouco mais sobre a sua palavra, aprender um pouco mais sobre o seu querer, Senhor. Eu peço que nessa noite o Senhor nos abençoe, nos dando o entendimento necessário para entender aquilo que o Senhor quer das nossas vidas, aquilo que o Senhor quer dos nossos comportamentos, e que o Senhor esteja sempre conosco, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Eu também hoje vou compartilhar uma tela de PowerPoint para ajudar a gente ali, mas tudo isso aqui está sendo gravado e essas gravações elas ficam disponíveis num canal do YouTube, né? Eu passo depois o endereço para quem não tiver aí, mas basta você lá no YouTube digitar C de casa, E de elefante, B de bola, SEB Floripa, né? E aí é o da Igreja de Cristo aqui em Floripa. SEB é uma sigla do Centro de Estudos Bíblicos. Então, SEB Floripa, você vai entrar no canal, e aí lá no canal tem as listas de gravações, as playlists, né? Tem várias lá. Tem uma lá que é de bate-papos bíblicos, e aí tem todos os bate-papos bíblicos lá que nós temos feito armazenados, né? Cultos também, pregações, cursos. Tem também uma playlist de filmes. Se você gosta de filme, de cinema, tem indicações lá, tem os filmes que você pode clicar e assistir, né? Muito legal. Tem uma playlist só de músicas também, vários tipos de músicas, músicas de qualidade, hinos e assim por diante, né? Fique à vontade se quiser dar uma navegada por lá depois. Mas vamos lá ao que interessa. Hoje nós vamos falar sobre o estudo de biografia bíblica e vamos pegar um personagem, o personagem é Marcos, né? Marcos. Quando você vai fazer um estudo de personagens, a ideia que tem que estar na mente é quem é essa pessoa? E aí você vai procurar levantar o máximo possível de informações, de dados que os textos vão te dar sobre esta pessoa. Então, você vai lá ou escrevendo, ou copiando e colando, né? Você vai, quem é, qual a obra dessa pessoa, né? Se ela escreveu, né, alguma coisa ou não ali. Você, então, vai montando o perfil dessa pessoa, se tem aproximadamente a idade dele lá escrito ou não, que época que ele viveu, com quem que ele andou e se relacionou. Então, você vai se informando sobre aquela pessoa, se familiarizando com ela, ok? Depois você vai ver a obra dele, né? Que são os escritos dele e assim por diante. O que você puder levantar de informação. E depois você vai usar essas informações para fazer algumas conexões em estudos bíblicos que você for fazer futuro, né? Mas isso vai te ajudar muito, porque quando essa pessoa for citada, você já vai ter uma familiaridade, você já vai ter uma referência a respeito dela, né? Quando você investe um tempo conhecendo essa pessoa, ok? Então, eu vou compartilhar um pouco aqui, então, uma tela. Que nós vamos aqui. Nós vamos falar sobre Marcos. Então, o que eu aconselho você a fazer? Você pega uma chave bíblica, ou você pega essas bíblias que tem várias bíblias que você baixa no seu celular, né? E tem lá aquela lupa, né, escrito share, ou procurar, né? Então, você faz o seguinte, você vai lá, nessas bíblias eletrônicas, no procurar, Novo Testamento, e digita o nome Marcos. O que vai acontecer? Vai aparecer todas as passagens no Novo Testamento em que aquele nome Marcos foi citado. Geralmente, por ordem de livros, né, ele aparece,
a primeira citação, geralmente é o primeiro versículo que aparece, é a primeira vez que aquela pessoa apareceu naquele texto, né, ou na Bíblia, do Novo Testamento. No caso de Marcos, ele vai aparecer sempre no Novo Testamento, é o único Marcos que nós temos aí no Novo Testamento, né? João, Marcos, mas com Marcos é melhor do que João, porque se você coloca João na busca eletrônica, vai aparecer João Batista, João Apóstolo, né? Então o texto fica muito carregado a busca. Marcos só é tranquilo. Ou você pode usar também uma chave bíblica ou concordância bíblica. Aí você vai lá na letra M, M-A, Marcos, e aí tem as passagens lá. Algumas Bíblias escritas, né, Bíblias normais, no final elas têm uma concordância bíblica. Ou algumas têm por nomes também, né? Tem umas que têm citação de nomes de pessoas e às vezes que aparece lá. Então, é fácil de encontrar. Então, toda vez que você for estudar um personagem bíblico, pegue o nome dele, vá lá na busca, você vai selecionar todas as passagens em que aparece o nome dessa pessoa. Só que você, uma vez feita essa busca, você tem que, então, fazer uma seleção. É como escolher feijão, né? Você coloca o feijão lá em cima da mesa, derrama lá o feijão e você vai tirar as impurezas, você vai selecionar. Então, quando você faz uma busca, dependendo do nome da pessoa, vai vir muitos versículos. E aí você vai fazer uma leitura, porque na busca não vem todo o capítulo, né? Só vem uma parte do versículo ali, em que aparece, por exemplo, o nome da pessoa. E aí você vai selecionar, numa leitura rápida, os textos que está na sua mente com relação ao que você quer. Eu quero saber quem é essa pessoa. Eu quero saber o que ela fez. Então, essas perguntas, elas vão te nortear a escolher os versículos que vão te ajudar, num primeiro momento, a você conhecer o personagem. Por que isso? Porque muitas citações do nome daquela pessoa, por exemplo, Abraão, vão aparecer, mas que são citações de uma outra pessoa citando o nome dele. Por exemplo, como fez Abraão, quando o seu filho Isaque foi levado para ser sacrificado. Então, quer dizer, é uma citação que está ali, mas, nesse primeiro momento, ela vai ser uma citação que pode ter até dezenas de outras iguais a ela, que não vão ser úteis para você. Então, é muito material. Então, você tem que aprender a fazer o quê? Peneirar, selecionar. Então, numa leitura rápida, você vai selecionando aqueles textos que vão te dar informações a respeito daquela pessoa, onde ela nasceu, quem ela era seu pai, algumas situações que ela passou e assim por diante. Lembre-se que esses estudos você começa a fazer e eles não são estudos que você faz de um dia para a noite, né? Para você fazer estudos mais rápidos, você precisa praticar. Então, conforme você vai praticando, você vai pegando a técnica, né? A sua maneira de fazer, e aí, de repente, você está fazendo esses estudos rápidos, né? Você faz em algumas horas só. Mas aí tem que ter prática para poder fazer isso, tá certo? Então, Marcos, o que eu fiz? Eu entrei numa chave bíblica, de uma Bíblia do meu celular, de busca, e coloquei lá Marcos. Aí vieram as passagens que nós temos aqui. E como eu já sei que as passagens vão vir em ordem nos livros em que aparece, então eu fiz uma leitura primeiro só desses textos que eu vou mostrar aqui, ó, que são os versículos resumidos, tá? Não está aqui o texto todo, contexto, nada disso. Por enquanto, eu só estou fazendo uma leitura para pegar algumas informações, tá certo? Então, a primeira passagem que me apareceu lá na busca foi essa, Atos 12, 12, não é? E olha só o que a passagem diz. Então, eu faço uma leitura assim, né? Olha lá. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, apelidado, cognominado, de sobrenome, Marcos, onde muitas pessoas congregadas ali oravam, estavam congregadas e oravam. Tá? Então, esse texto aqui já está me dando várias informações, não é? Primeiro, né?
qual é a informação que o texto em si, só sem ainda nem contextualizar, sem pegar o contexto? Está dizendo aqui que, em relação a Marcos, que alguém, aí, considerando ele sua situação, eu sei que essa pessoa é Pedro, que ele foi liberto da prisão, mas o texto não está me dizendo isso. Eu teria que ler o contexto para entender. Isso eu vou fazer depois. Num primeiro momento, só está me dizendo que, considerando ele é alguém, a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado de sobrenome Marcos. Então, eu sei que Marcos é o sobrenome dele. Mas o nome dele completo aqui, que aparece na Bíblia, é João. João Marcos. Não é? João é um nome comum do judaísmo, né? É um nome que faz parte do panteão de nomes judeus, mas Marcos não. Marcos é um nome romano, não é? E aí há uma probabilidade. Por exemplo, vários nomes compostos, principalmente nesta época, e se referindo a judeus, quando o nome judeu é composto com outro nome que é de origem, por exemplo, aí, romana, então, muito provavelmente, se trata de um judeu, e era mais comum uma mulher judia ser esposa de um romano. E aí, quando se dava o nome era misto. Né? Lembre-se, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele era cidadão judeu e era também cidadão romano, e ele disse de nascimento. Ele era romano de nascimento. O que significa isso? Muito provavelmente o pai dele era romano e a mãe era judia. Por que o pai? Porque quem vivia fora de Roma, que era romano, geralmente eram soldados, né? Eram militares que serviam nos países que eram dominados. E alguns desses soldados era comum, não tão comum, mas era assim, se casavam com mulheres daqueles países ou daquela região. Isso acontecia. Muito provavelmente era o caso de Paulo, e aqui talvez o caso de Marcos também, só para dar um contexto histórico. Então, a gente vê que o nome dele era João Marcos, e a gente vê que na casa da mãe dele, consequentemente na casa dele, que era lá em Jerusalém, se você ler o contexto, depois você vai ver que era lá em Jerusalém, a mãe dele era cristã, e na casa dele se reunia uma igreja. Olha que interessante. Então, esse rapaz aqui tinha em sua casa uma congregação. Então, ele esse texto já mostra que ele estava em Jerusalém, onde as coisas estavam acontecendo, onde os apóstolos estavam pregando. A mãe dele foi uma convertida, era uma discípula, e na casa dele se reunia uma igreja familiar, uma igreja nas casas. Naquela época, para uma igreja se reunir numa casa, e vários irmãos, essa casa deveria ser uma casa grande, que era incomum, porque as pessoas não tinham tantas posses assim, mas é provável que por causa do pai romano, né, uma pessoa talvez abastada, ou a mãe, mas mais provavelmente o pai, ele tinha uma boa condição de vida, tinha uma casa grande o bastante para se reunir ali uma congregação, uma igreja. Se você ler o contexto, você também vai ver que ela tinha servas, né? Dorcas, por exemplo, era uma serva que abriu a porta para Pedro entrar ali e tal. Então, ela tinha escravo, tinha servo. Então, eram pessoas de posses, que tinham recursos. Então, você está vendo? Você vai conciliando no versículo, eu até citei um pouquinho, 2 ou 3, o contexto, porque numa segunda leitura, o que você vai fazer? Você vai ler o contexto, para extrair mais informações. Aí você vai ver que o apóstolo Pedro é o apóstolo que estava preso ali, que quando foi solto, considerando a situação, ele foi à casa de Maria, né? Mãe de João Marcos. E você vai ver que ela tinha escrava também. E aí você vai percebendo com as informações que o texto vai te dando a construção de quem é essa pessoa. Tá certo?
mãe cristã, provavelmente eram ricos, uma casa grande, reunia-se uma igreja, Pedro conhecia bem esse lugar, né? Foi lá direto e tal. Segunda passagem lá é no mesmo contexto, lá no capítulo 12 de Atos, versículo 25. E aqui vai dizer o seguinte, que Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém e levando também consigo a João, apelidado de Marcos, né? Então, veja bem, o que o texto aqui está querendo dizer? Está dizendo agora que Barnabé, que era uma coluna, né, um homem importante na igreja do primeiro século, e agora inclui Saulo, né, Paulo, que, cumprida a sua missão, no texto aqui você tem que ler o contexto para entender o que é a missão, mas nessa leitura rápida, não precisa por enquanto. Então, voltaram de Jerusalém e levando também consigo João Marcos. O que o texto está me dizendo? Está me dizendo que dois homens muito importantes, um que vai ser reconhecido como apóstolo mais tarde, outro que é um evangelista, um homem muito importante na igreja de Jerusalém. Os dois estão juntos, eles tiveram uma missão lá em Jerusalém, cumpriram a missão deles, e quando eles voltaram de Jerusalém, quem que eles trouxeram com ele aqui? Quando eles voltaram, os dois voltando de Jerusalém, levaram consigo a João, chamado de Marcos. Interessante, né? Então, Barnabé e Paulo foram fazer algo em Jerusalém, terminaram a missão deles lá em Jerusalém, e aí eles voltaram, então, levando com eles agora o Marcos junto com eles. Dois personagens importantes que agora estão trazendo Marcos para algum lugar. Nós vamos saber mais tarde que era Antioquia. Você vai ler o texto aqui, você vai perceber no contexto que Saulo e Barnabé estavam em Jerusalém, resolvendo uma questão. Quando eles voltaram para Antioquia, trouxeram com eles Marcos. Marcos faz parte agora da equipe aqui também. O próximo é Atos 15, 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. O que esse texto está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que Barnabé, ele queria levar com ele João, chamado Marcos, né? Aqui, você só vai entender melhor o que está acontecendo lendo o contexto, tá? Na leitura do contexto. Eu vou adiantar um pouquinho aqui para fazer sentido, para quem não conhece o contexto. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, eles levaram, nessa primeira viagem missionária, isso vai estar a partir de Atos 12 ali, eles levaram o João Marcos com eles. Então, a primeira equipe missionária do mundo a pregar em lugares que nunca tinham ouvido o evangelho foi composta por 3 pessoas. Barnabé e Saulo, que o Espírito Santo havia separado lá na igreja de Antioquia, mas nós sabemos no texto que eles também levaram João Marcos com ele, um jovem. Esses 3 missionários fizeram a primeira viagem missionária, comissionados, mantidos financeiramente para isso, pela igreja de Antioquia da Síria. Você vai ver isso lá em Atos 11, quando começa a igreja de Antioquia, mas mais especificamente em Atos 12 em diante. Pois bem, e aí eles foram fazer a primeira viagem missionária deles. Eu vou caminhar um pouco aqui, depois eu volto nesse assunto aqui, tá? Aí em Atos 15, 39, diz que, tá vendo? Ó, 15, 37, pulou 38, foi para o 39, tá no mesmo contexto, tá? Então, Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos.
Mas houve entre eles tal desavença, entre eles quem? Saulo e Barnabé. Eles discutiram feio, os dois, né? Que, inclusive, vieram a separar-se. Né? Quando fala que vieram a separar-se, eles desfizeram a equipe missionária. Saulo e Barnabé discutiram feio. Por que que eles discutiram? Porque Barnabé queria levar Marcos na segunda viagem missionária. Mas Paulo disse, não, eu não vou levar Marcos mais comigo, não. Por que será? Aí então diz lá, que eles se separaram, então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Então, o que aconteceu lá em Antioquia da Síria, na segunda viagem missionária, logo no início, Barnabé queria levar Marcos junto com eles. E Paulo disse não, se recusou. Por causa disso, houve uma briga feia entre eles se separaram e Barnabé e Marcos foram para Chipre. É uma ilha ali próximo, no mar Egeu, de Antioquia da Síria, se pega um barco e vai-se para Chipre, né? Que é uma ilha ali grande da região. Na primeira viagem missionária, no contexto, você vai ver que Paulo e Barnabé e Marcos foram para Chipre primeiro. Foram pregar o evangelho lá primeiro. Depois de lá, eles foram para Panfília, né? Para a cidade de Perge. Mas, na segunda viagem missionária, não deu certo. Tá? Você vai ver lá no contexto. E aqui eu quero aproveitar e mostrar um mapa para vocês, para entender melhor. O que acontece aqui? O que acontece quando você for ler o contexto do capítulo 12 lá, 13, né? Você vai ver que o motivo da briga de Paulo com Barnabé, Saulo com Barnabé, foi porque Marcos ele abandonou, ele voltou para Jerusalém. Eles trouxeram eles de Jerusalém, Paulo e Barnabé trouxeram Marcos de Jerusalém para Antioquia. Lá em Antioquia, os planos eram de uma viagem missionária, a primeira, e saiu Saulo, Barnabé e Marcos. Na primeira viagem missionária, eles navegaram de Antioquia para Chipre, e Marcos estava com eles. E depois, na segunda viagem missionária, não é? Paulo foi para Perge, essa cidade aqui, ó. Eles foram eles saíram na primeira viagem, essa aqui é a segunda. Na primeira, eles foram da Antioquia para Chipre, pregaram na cidade de Salamina, depois pregaram na cidade de Pafos, e aí eles saíram de barco e foram para Perge, da Panfília. Essa região aqui é chamada Panfília. Quando chegaram aqui em Perge, o que aconteceu? João Marcos desertou. Ele deixou a equipe missionária, não aguentou o rojão, amarelou, é o que a maioria diz, né? Eu estou brincando aqui, mas não sei os motivos, mas ele deixou a equipe e voltou para casa, voltou para Jerusalém. Voltou. Então, na segunda viagem missionária, agora voltando lá, no versículo, capítulo 15, né? Na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar Marcos novamente, entendeu? Queria, no versículo 37. Mas no 38, Paulo não concordou. No 38, Paulo disse, eu não vou levar aquele que pisou na bola, que abandonou a gente lá da Panfília. Não vou levar mais ele. E isso causou uma desavença tão grande que eles se separaram. E aí Barnabé, então, pega Marcos e vai para Chipre, ok? E aí Paulo segue a segunda viagem missionária dele com Silas e Barnabé com Marcos. Entendeu aqui? Está entendendo bem? Ok. Outra passagem que vem, são poucas, tá? É Colossenses 4:10. Então, Colossenses já é uma carta escrita há muitos anos, já ali,
da primeira viagem missionária. Já tem alguns anos. E aí, olha só, é o apóstolo Paulo que está escrevendo. Saúda-vos. Então, Paulo está escrevendo para os colossenses, dizendo, olha, eu trago para vocês saudações de Aristarco, prisioneiro comigo. Isso significa que Paulo estava preso. E esta carta de Colossenses, ela foi escrita durante o primeiro aprisionamento de Paulo em Roma. Ele foi preso 2 vezes. Essa é a primeira prisão, que é aquela que lá no final do livro de Atos, Lucas diz que ele ficou preso por 2 anos, né? Numa casa que ele alugara. E lá na prisão em Roma, ele conheceu um escravo fujão. Eu estou dando um contexto aqui, chamado Onésimo. E aí Paulo, então, escreve 2 cartas interessantes. Ele escreve a carta de Filemon e ele escreve a carta de Colossenses. Como que eu sei disso? Bem, se você ler a introdução do livro de Colossenses e também da carta de Colossenses e da carta de Filemon, você vai ver que todos vão dizer que foi escrita pelo apóstolo Paulo durante seu primeiro aprisionamento, e ele mandou Tíquico levar estas cartas, porque Filemon morava em Colossos. Então, Colossenses e Filemon foram escritas no mesma época por Paulo, e foram enviadas as 2 nas mãos de Tíquico, que foi lá para Colossos para entregar essas 2 cartas, uma para Filemon e outra para a igreja em Colossos. Então, quando essa carta foi lida, Paulo está dizendo outra informação aqui sobre Marcos. Ó. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, então era um irmão que estava preso junto com Paulo, chamado Aristarco, e Marcos, primo de Barnabé. Ora, vamos deduzir. Dedução lógica. Se Paulo escreveu esta carta quando ele estava preso numa prisão domiciliar, esperando o julgamento, lá em Roma, e ele saúda os irmãos em Colossenses, dizendo que quem está com ele é Marcos, então Marcos está aonde? Em Roma. Correto? Se você escreve uma carta de Florianópolis para Brejão, lá em Pernambuco, né? E você diz aqui, ô Valdo, saúda-vos aqui, que está comigo, o Sérgio, a Jura e o Valdivino. Bom, embora o Sérgio e o Valdivino sejam de estados diferentes, mas se eu estou escrevendo dizendo que eles estão comigo, o que você deduz? Que eles estão aqui em Florianópolis, né? Então, é óbvio que o texto está me dizendo, eu estou meditando no texto, eu estou examinando o texto. Ele está me dizendo que se Paulo está preso em Roma, e ele saúda os irmãos em Colossos, dizendo que Marcos está com ele, saúda-os Marcos junto, então Marcos está em que lugar? Roma. Está lá em Roma. E outro detalhe aparece aqui, que Marcos era primo de Barnabé. Interessante. Ele era familiar. Né? Você vai perceber que, se você for estudar um pouquinho sobre Barnabé e tal, você vai saber que Barnabé é outra biografia interessante, ele era levita. A Bíblia diz que Barnabé era da tribo de Levi e ele era natural, nascido na ilha de Chipre. Interessante, né? Porque a primeira cidade, o primeiro lugar que a primeira viagem missionária foi feita foi Chipre. Foi para a ilha de Chipre. Interessante também que, quando Paulo se discutiu com Barnabé por causa de João Marcos, Paulo foi para um lugar, ele foi por terra, mas Barnabé e Marcos foram para onde? Chipre. Por quê? Porque Barnabé, além de ter começado com Saulo as igrejas na ilha de Chipre, ele nasceu lá. Ele era da ilha de Chipre, ele era chipriano. Então, e se Marcos é primo de Barnabé, que era levita, então Marcos, muito provavelmente, era de que tribo? Levi, não é? Levita. Primo de levita,
levita é da família, não é? Então, então, Marcos é um levita, da parte judaica dele, da parte hebraica, que mora em Jerusalém, mora onde está o templo. Ele tem uma mãe que se torna cristã e tem uma igreja que se reúne na casa dele, e ele é primo de Barnabé, e ele conheceu Pedro, os apóstolos, ele viveu nessa época, que o apóstolo Pedro foi para a casa dele lá. Ele também conheceu o apóstolo Paulo, e ele fez parte da primeira equipe missionária que foi constituída pelo apóstolo Paulo, e ele fez parte da segunda viagem missionária, sem Paulo, mas com Barnabé. E agora, a gente está vendo que, anos depois, vários anos depois, ele aparece em Roma com o apóstolo Paulo, que está escrevendo para a igreja em Colossos, dizendo aí, provavelmente ali perto do ano 60, mais ou menos, dizendo que Barnabé, que Marcos, primo de Barnabé, está aqui comigo, né? E manda um abraço aí para vocês. Ufa, quanta informação, hein? Só em alguns versículos aqui, olha quanta informação sobre a vida, sobre essa pessoa chamada Marcos aí, não é? Aí temos mais uns 3 versículos só. 2 Timóteo 4, 11. Agora é preciso entender o seguinte: quando você faz esses levantamentos de versículos, é bom também você prestar atenção em que livro aparece. Por quê? Porque as datas desses livros são importantes também para você saber. Por exemplo, Colossenses vai ser ali por volta do ano 60, mais ou menos, né? Quando o final do aprisionamento de Paulo, o primeiro aprisionamento. Mas já 2 Timóteo, não. 2 Timóteo vai ser por volta do ano 65. Por quê? Porque é um dos últimos livros, se não o último, que Paulo escreve. Ele escreve já sabendo ali que ele vai morrer, que ele não vai sobreviver, não, né? Ele fala, eu já sei que eu vou partir, da primeira vez eu fui liberto, mas dessa segunda vez agora eu vou ser dado por libação, né? E ele escreve para Timóteo exatamente passando o bastão para ele. Combati o bom combate, guardei a fé, agora é com você, meu irmão. Agora é com você, meu filho querido, né, Timóteo. Ok. Mas olha só o que Paulo escreve em 2 Timóteo 4,11. Agora, já sabendo que ele vai morrer, né? Ele diz, somente Lucas está comigo. E ele está em Roma, preso. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha que mudança. Passaram-se algumas décadas desde aquela briga lá com o Barnabé. Passaram. Já passou um bom tempo lá, talvez até mais de que 30 anos, né? E aí, então, diz aqui, Paulo diz que só Lucas está com ele, e ele pede para que Timóteo, quando for para Roma, porque faltou energia aqui,